Estratégia sem custo, com risco limitado, com tempo a favor e que pode dar até 50% de lucro em 30 dias. Será que existe? E eu estou aqui para te provar que ela não só existe, como foi uma das estruturas que mais deu dinheiro até agora no ano de 2024. Ressalto, é uma estratégia sem custo, com risco limitado, tempo a favor, pode dar até 50% de lucro em 30 dias e você corre risco para um lado somente. Mas antes disso, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de deixar aquele like, porque quem é inscrito no canal sabe que o conteúdo aqui é de qualidade. E se você não faz parte ainda da nossa comunidade aberta no Telegram, a maior e melhor comunidade de opções do mercado financeiro, o link está na descrição, é gratuito e você não sabe o que está perdendo. Tá, mas vamos lá, sem enrolação. A nossa bolsa é prioritariamente lateral. Pode mudar? Pode, mas historicamente é assim que ela se comporta. Sendo assim, é muito importante que eu conheça estratégias que lucrem com a passagem do tempo, com a lateralidade, e não depender somente de estruturas ou de posições que eu ganhe na direção. Não depender somente de comprar o ativo e aguardar que ele suba, ou entrar vendido na posição e aguardar que ela caia. E a mesma coisa serve para opções. E nesse cenário, a estratégia que está se mostrando mais vencedora esse ano é a nossa slide. Mas vem cá. Você sabe o que é uma slide? Eu tenho certeza que não. A slide é uma estratégia que deriva do Condor. O que vem a ser um Condor? Digamos que eu queira montar um Condor em BOVA. Eu vou comprar uma call. De branco é mais fácil, né? Vou comprar uma call de strike 122. Vou vender uma call de strike 124. Vou vender uma call de strike 126. E vou comprar uma call aqui de strike 128. Essa posição aqui ela é de débito e ela tem risco somente do valor investido na montagem. Por quê? Porque essa trava de débito aqui tem a mesma distância de strikes dessa trava de crédito. A trava de crédito existe para deixar a estrutura mais barata. Qual que é o lucro máximo na posição dessa? Se o ativo parar entre os strikes vendidos, porque daí a trava de crédito vira pó e eu ganho os R$2 nesse exemplo aqui de lucro máximo da trava de débito. E se o ativo disparar, se ele subir muito forte, o que vai acontecer? Bom, vou pagar R$2 para sair da trava de crédito e vou ganhar R$2 na trava de débito. Sendo assim, eu saio daqui no 0 a 0. Risco somente o valor investido na montagem. E se o ativo despencar abaixo de 122, toda a estrutura vira pó, porque são calls e elas vão estar fora do dinheiro. Essa estrutura é bacana, é o Condor, não é uma estrutura muito usual, porque ela costuma ser um pouco cara. E o que vem a ser a slide? A slide nada mais é que um Condor onde uma das opções compradas, tanto a mais fora do dinheiro quanto a mais dentro do dinheiro, ela é de um vencimento à frente. Então eu ganho um vencimento nessa opção comprada. Nós usamos essa estrutura? Com certeza não. Essa estrutura aqui, por conta da compra da call mais longa, ela é inviável, ela fica muito cara. O preço dela torna inviável essa operação. Tá, mas o que a gente faz, então, para montar a slide? A gente usa a slide estrutural, que é uma variação onde nós tomamos um pouco mais de risco para montar a estrutura sem custo. Toda a estrutura que a gente monta sem custo, nós estamos pagando efetivamente com risco. Eu quero lembrar que esse vídeo aqui não representa qualquer tipo de recomendação de investimentos. Ele tem fins somente didáticos. É importante que você veja esse vídeo várias vezes, estude, simule a operação, entenda os riscos e aí sim você vê se é pertinente ou não ela entrar no seu operacional. Dito isso, vamos aprender, vamos para a tela. Para exemplo, eu vou mostrar uma operação que eu montei no dia 8 de maio de 2024, onde os valores das opções eram o seguinte. A F de strike 123, ela estava custando R$ 5,04. A F de strike 125 estava custando R$ 3,53. Deixa eu ajustar aqui. R$ 3,53. E a F de strike 128 estava custando R$ 1,82. Uma coisa importante, eu gosto de montar slide da seguinte forma. A ponta vendida da trava, eu tento deixar o mais perto do ATM possível. Então, o que seria uma slide aqui? Seria eu comprar
AF123, vender AF125. Isso aqui é uma trava de débito, onde eu vou estar gastando aqui aproximadamente R$ 1,51, né? R$ 1,51 nessa trava de débito. Aí se pensar, poxa, uma trava de débito que o lucro máximo é R$ 2,00, eu gastar R$ 1,51 não faz muito sentido. Aí eu vou lá e vendo a opção mais fora do dinheiro possível para pagar essa trava de débito. Então, recebo aqui R$ 1,82 nessa venda da call do 128. Se eu gastei R$ 1,51 para montar a trava e recebi R$ 1,82 para vender a call mais fora do dinheiro, efetivamente eu estou recebendo 31 centavos. Então, essa seria a slide estrutural montada. Eu montei essa posição lá no início de maio. O que acontece? Bom, a slide estrutural ela tem uma sacada. Primeiro, onde eu ia fechar o Condor é o ponto onde a gente chama ponto de assunção. Como é que eu calculo esse ponto? Eu pego o meu lucro máximo teórico aqui da trava de débito, então nesse exemplo é R$ 2,00, e eu somo ao strike da call vendida mais fora do dinheiro, que é o 128. Então, 128 mais os R$ 2,00, eu vou ter ali 130. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que essa operação montada aqui, essa slide estrutural, equivale a eu estar vendendo o ativo no 130. Ou se eu quiser pensar melhor ainda, equivale a eu estar vendendo uma call de strike 130. Tá, e por que eu não vendo uma call de strike 130? Porque eu vou ganhar muito pouco com um ativo ali perto do 125. Sim, essa slide é montada quando o ativo está ali 124,50, 125. Essa é a melhor montagem dela. E outra coisa, esse ponto de assunção, essa equivalência aqui, mostra o ponto onde eu começo a ter prejuízo. Acima de 130, eu começo a ter prejuízo nessa estrutura. Se eu montei ela aberta assim, eu vou ter que ter bons parâmetros de gerenciamento de risco e, se eu sou iniciante, principalmente cobertura para esse cara aqui. Porque essa call fora do dinheiro que representa o risco. Se a gente for ver, a call vendida do 125 está totalmente coberta pela call comprada do 123. Meu problema é a call do 128. Sendo assim, é ideal que eu compre o ativo se eu for iniciante e tal. Ou a gente vai demonstrar de outra forma também. Mas se eu comprar o ativo para montar essa operação, equivale, se o ativo subir, eu vou estar vendendo ele por 130. Por quê? Porque lá perto do vencimento, eu vou desmontar essa trava recebendo os R$ 2,00 e vou vender o papel por 128. Vendendo por 128, eu recebo R$ 128,00 mais os R$ 2,00 da trava, então equivale a eu estar vendendo, tendo um lucro de R$ 130,00. Essa operação é bacana para se eu estou no ativo também, às vezes abaixo do preço médio, utilizar. E qual que é o lucro máximo dessa posição? O lucro máximo dessa posição, semelhante ao Condor, é se o ativo parar entre 128 e 125, porque daí a call do 128 vira pó e eu recebo R$ 2,00 da trava de alta, trava de débito aqui, né? É bem bacana. E onde que é meu range de lucro nessa operação? É da call comprada mais dentro do dinheiro até o meu ponto de assunção. Aquele ponto que eu calculei que a partir dele eu começo a perder dinheiro. Então eu ganho grana aqui do 123 ao 130. Para a BOVA, que é o ativo que a gente está simulando aqui, R$ 7,00 é um bom range de ganho, né? Sendo o lucro máximo entre 128 e 125. Só que se a gente pensar, eu comprar o ativo para montar esse slide aqui para ganhar no máximo R$ 2,00 não faz muito sentido, porque quando eu montar isso aqui, o ativo vai estar custando mais ou menos R$ 125,00. Poxa, é menos de 2%. Opções são feitas para a gente ganhar grana, né? Não é qualquer coisa. Então vamos pensar o seguinte, qual a forma que eu gosto de montar essa estrutura? Bom, primeiro, quais ativos que eu posso montar essa estrutura? Os ativos, para eu montar a slide, tem que ter boa liquidez nas opções, tem que ter um movimento mais lateral, um movimento mais lento. Por isso que hoje eu opero prioritariamente as slides em BOVA, que é ETF que replica o índice. Como eu falei no início do vídeo, nosso índice é prioritariamente lateral. Sendo assim, essa estrutura tende a ser muito vencedora. Vamos ver como a gente pode montar ela dentro do nosso gerenciamento de risco, sem precisar comprar o ativo. Vocês lembram que eu tinha montado essa estrutura recebendo ali 31 centavos? Eu faço o seguinte, eu pego esses 31 centavos e compro a call que estiver mais perto da linha do dinheiro possível, que eu consiga pagar com esse valor.
Nesse exemplo aqui, na operação que eu montei, com esse valor aqui, os 31 centavos, eu consegui comprar uma F de strike 134. Ela estava custando 29 centavos. Então ainda sobrou 2 centavos ali para corretagem. Então eu comprei uma F de strike 134. Como é que fica o meu risco agora na posição? Ela foi montada a zero custo e os parâmetros de lucro são o mesmo. Para cima, eu começo a perder grana acima do ponto de assunção. O ponto de assunção a gente já sabe calcular. São esses R$2 mais o strike da call vendida. Então, R$2 mais 128, o ponto de assunção é 130. Acima de 130, eu começo a perder grana. Tá, e como é que fica? Se o papel disparar, o prejuízo máximo que eu vou ter é o meu ponto de assunção menos o strike da call comprada para travar. Então, seria o 134 menos o 130. O meu prejuízo máximo dessa posição é R$4. E também é a chamada máxima de margem que eu vou ter. Se o ativo disparar, eu vou perder R$4. Isso eu estou falando, não interessa o valor que ele for. Se o BOVA for para R$140, o prejuízo máximo que eu vou ter aqui é essa diferença do 130 para o 134. Sendo assim, o máximo que vai chamar de margem, máximo prejuízo, R$4. O meu lucro máximo nessa posição é se o ativo parar entre 125 e 128, que é R$2. Se eu tenho um lucro máximo de R$2 com um risco máximo de R$4, eu estou faturando até 50% em relação ao risco total, inclusive a chamada de margem total. Isso é um baita de um lucro, não é? Mas, na verdade, não é só esse lucro. Como a grana que a gente está deixando na garantia, porque sim, eu tenho que ter R$4 nesse exemplo aqui para montar a operação. Como essa grana está numa renda fixa, no tesouro, rendendo ali pelo menos o CDI, quando eu tenho o lucro máximo nessa posição, eu estou tendo o lucro máximo mais o CDI. Ou seja, eu estou faturando até 50% sobre o risco mais o DI, mais a taxa de juros do período. Um ponto importante nessa posição é que eu não vou esperar o ativo disparar para eu ter que pagar R$4 para sair. Se o ativo subir e chegar no meu ponto de assunção, que a gente já sabe calcular, eu vou estopar a posição. E quanto vai ser esse stop, nobre? Depende de quando eu estou no vencimento. Se for mais perto do vencimento, ele tende a ser menor. Se for mais longe do vencimento, ele tende a ser maior. Porque essa trava aqui não sensibilizou. Quando eu estopar, eu vou desmontar ela e vou zerar essa call aqui, que é o risco. Sendo assim, esse valor varia mais ou menos de 90 centavos até R$1,60, dependendo de onde eu estou no vencimento. E sim, quando eu vou montar essa posição, eu tenho que ter disciplina. Bateu o ponto de assunção aqui, eu estopo e aguardo uma nova montagem. Se você parar, mas vai voltar, talvez o ativo volte, pois é, ele sobe reto e você perde R$4. Se eu montar 100 posições, representam R$400. Se eu montar 1.000 posições, representam R$4.000. Você tem que saber o tamanho da sua posição para o seu gerenciamento de risco. E quanto eu posso correr de risco nessa posição? Qual o tamanho que eu posso montar? Bom, isso depende muito do seu gerenciamento e apetite a risco. Honestamente, eu não aconselho você montar mais do que 5% do seu patrimônio. Por exemplo, se eu tenho R$100.000, eu posso montar no máximo 1 quilo dessa posição, vai dar 4% ali o meu risco máximo. Então eu posso ganhar até R$2.000 se eu montar 1 quilo e posso perder até R$4.000, 4% do patrimônio, se a operação der errado. Lembrando que eu vou ter que estopar. Essa operação ela chama pouca margem e ela tem um risco relativamente pequeno, mas não significa que você pode alavancar e montar todo o seu patrimônio nela, porque se ela der errado, você vai ter um prejuízo violento. Outra coisa importante de se ressaltar é que essa operação ela é montada faltando mais ou menos 30 a 35 dias para o vencimento e eu tenho que levar até a semana final. Quando você monta ela, ela fica negativa. Com a passagem do tempo, ela vai sensibilizando e na semana final de vencimento, a gente vai lá e zera ela com bom resultado. Não leva uma operação estruturada para vencimento. Essa operação a gente tem que desmontar na terça, quarta-feira da semana de vencimento. Não deixa para desmontar no dia, porque você pode ter problema com liquidez e você pode ter problema com exercício, porque às vezes a gente desmonta uma posição no dia do vencimento e como a compensação demora, você pode sim se exercitar
exercido mesmo zerando a posição. Então sim, essa operação ela tem um risco limitado, ela tem tempo a favor e ela é zero custo. Representa um lucro bem considerável se a gente for ver sobre o risco, dependendo da sua montagem. Porque se eu comprar uma call muito acima, eu estou correndo mais risco. Lembrando que o risco é o cálculo da diferença do ponto de assunção para a call comprada para travar. Uma coisa muito legal sobre essa posição é que ela tem risco direcional para um lado somente. Aqui eu tenho risco direcional na alta porque eu montei com call. Se o ativo despencar, todas as opções viram pó, mas como eu não paguei nada, pelo menos eu fiquei com o DI daquele período na garantia. Só que isso é uma mentira também, ela é muito melhor que isso. Se eu montei a posição e o ativo caiu imediatamente, ela sensibiliza e eu posso desmontar todo esse conjunto aqui recebendo até 50 centavos. E eu gosto de fazer isso. Justamente quando eu monto essa posição e o ativo despenca na hora, e ela sensibiliza ali dando 40, 50 centavos de saída, eu zero ela, coloco no bolso e quando o ativo sobe, eu monto novamente, porque ela dá nova entrada. Então pensa o seguinte, se eu montei, o ativo despencou, peguei 50 centavos, coloquei no bolso. Subiu novamente, deu nova entrada. Se essa operação ficar no range de lucro máximo, eu vou ter lucrado não só R$2, eu vou ter lucrado R$2 mais os 50 centavos da montagem anterior, mais a taxa de juros do período. Vejam como essa operação é sensacional. E qual a análise gráfica, de uma forma básica, que eu tenho que fazer para montar esse tipo de posição? Nós sempre vamos buscar regiões de resistência relevante. Esse gráfico aqui é de BOVA11, que é o ativo que eu mais gosto de operar esse tipo de estrutura, e esse ponto aqui representa a região de resistência do nosso atual topo histórico. Quer dizer que é uma região que o preço vai ter certa dificuldade de passar. Pode passar? Claro que pode, tudo pode acontecer, mas eu vou parametrizar da forma que eu coloque meu ponto de assunção o mais próximo possível ou acima dessa região. Aí vamos dar uma olhadinha de novo no exemplo, a estrutura que eu fiz. A estrutura foi compra de F, call de strike 123, venda de call de strike 125, venda de call de strike 128 e compra de call no strike 134. A gente já sabe calcular ponto de assunção. Então, é o valor máximo da trava, que é os R$2, mais o strike dessa call, ponto de assunção, 130. Onde é que é o topo histórico de BOVA? 130. Se eu tenho prejuízo somente ao passar do 130, é uma região bem bacana para colocar no ponto de assunção, porque o ativo pode passar? Pode, mas ele vai ter certa dificuldade. E quanto mais tempo ele ficar nesse intervalo aqui, que abrange ali as minhas opções vendidas, o tempo vai desgastando nessa lateralidade e eu vou lucrando. Todo dia o tempo passa e a minha estrutura melhora. Lembrando que ela sensibiliza realmente lá perto do vencimento. Então, a minha análise para essa montagem tem que ser uma lateralidade tentando jogar o meu risco, o ponto de assunção, o mais perto possível ou acima de uma região de resistência relevante. Sendo assim, eu tenho uma maior probabilidade de acerto na minha estrutura. E como fica o comportamento dessa estrutura lá perto do vencimento acerca do movimento do papel? Vamos dar uma olhadinha na tabela ali com o nosso delta de transição para entender como ela funciona. Então, nessa tabelinha Mandrake aqui, eu deixei uma formulazinha para ela calcular automaticamente ali o preço que vai custar cada opção lá perto do vencimento à medida da variação do ativo. Então, por exemplo, se o ativo no vencimento estiver custando ali R$123, toda a estrutura vira pó. Nota que não acontece nada, todas elas viram pó. Na verdade, não é bem assim que acontece, porque como eu falei antes no vídeo, a estrutura sensibiliza e eu consigo sim sair com bom lucro se o ativo cair logo que eu montei a estrutura. Mas se porventura o ativo estiver lá no vencimento, custando R$124, o que vai acontecer? Bom, eu vou sair da posição com um lucro de R$1, porque a call de strike 134 virou pó, ela está fora do dinheiro. A call de strike 128 também virou pó, porque ela está fora do dinheiro. A call do 125, que eu estou vendido, virou pó também, ela está fora do dinheiro. Só que a call de strike 123 que eu estou comprado, ela está dentro do dinheiro. Ela vale R$1. Então, 124 já estou levando R$1 para casa. E se o ativo ficar no 125, o que acontece? Bom, 125 eu já estou tendo lucro máximo. Como assim? A call de strike 134 está fora do dinheiro, ela vira pó. A call de strike 128 está fora do dinheiro, ela vira pó.
A do 125 está bem na linha do dinheiro. Ela vai virar pó, vai ter um residual, mas é desconsiderável, é desprezível. Então a gente consegue desmontar essa posição recebendo o lucro máximo, que é de R$ 2,00. Tá, e se o ativo continuar subindo, ó, o ativo foi para 126, o que acontece? 126 eu saio da posição com lucro máximo ainda de R$ 2,00. Mas por quê? Porque a posição que eu estou vendido fora do dinheiro, a F128, ela virou pó. Ainda assim, a minha trava está me dando R$ 2,00. E se o papel tiver 127, o que acontece? Bom, a call do 128 vira pó também. A call que eu estou comprado, 134, vira pó, mas a minha trava inteira de débito aqui, ela está dentro do dinheiro. Eu estou faturando R$ 2,00 nela. Sendo assim, eu saio com o lucro máximo também. Tá, e se o ativo tiver 128, como é que fica essa posição? No 128, como essa F aqui está bem na linha do dinheiro, ela vai ter um residual, mas a gente pode considerar que ela vira pó. Claro, quando eu estiver na posição lá, eu vou desmontar, eu vou pagar um pouquinho de residual nela, mas eu vou ficar com o meu lucro bem perto aqui do lucro máximo de R$ 2,00. Tá, e acima de 128, a gente vai ver que acima de 128 eu começo a ganhar menos até o ponto de eu ter prejuízo. Então, 129, o que acontece com essa posição? Agora, a minha call do 128, ela está dentro do dinheiro R$ 1,00, então eu tenho que pagar R$ 1,00 para sair dela. A minha trava também está dentro do dinheiro, então eu estou ganhando R$ 2,00 na trava e estou pagando R$ 1,00 para sair da call. Sendo assim, eu ainda saio com o lucro de R$ 1,00. No 129, eu saio com o lucro de R$ 1,00. E no ponto de Assunção, lá, o nosso 130, o que acontece? 130, a minha trava está me dando R$ 2,00, só que eu tenho que pagar R$ 2,00 para sair dessa call que está vendida aqui. Então, se eu recebo R$ 2,00 e eu pago R$ 2,00, eu saio no 0 a 0. Por isso que esse cara aqui é o meu ponto de stop. Lembrando que se você montou a posição e chegou nesse ponto, você vai estopar perdendo um pouco de valor, mas não vai ser um valor absurdo. E conforme o ativo for subindo aqui, a gente vai ver que o prejuízo vai aumentando. Então, no 131 eu já perco R$ 1,00, no 132 eu perco R$ 2,00 e assim vai. E se o ativo bater, por exemplo, R$ 135, ele passou da minha call comprada. O meu prejuízo máximo é aquele que a gente calculou no início. São os R$ 4,00 e não interessa quanto o ativo suba, porque eu estou travado na call do 134. Quer ver? Digamos que o ativo bateu R$ 150. O meu prejuízo máximo continua sendo os R$ 4,00, porque eu travei nessa call do 134. Claro que eu não vou deixar chegar nesse nível, eu vou estopar no meu ponto de Assunção, e a gente viu que nesse exemplo é o 130. Disciplina, chegou no ponto de stop, estopa. Essa estratégia já é alavancada por natureza, porque qual estrutura que você pode ganhar ali 50%, 40%, dependendo da sua montagem, do risco principal, né? Portanto, disciplina. O ativo bateu o ponto de stop, estopa a posição. E não monte num valor maior que você possa assumir. Se você montar com todo o seu patrimônio de garantia, você vai perder tudo. E não é para isso que as opções existem. Elas existem para alavancar lucros e reduzir riscos. Existe manejo nessa posição? Com certeza, mas esses manejos eu te ensino no curso Operações Estruturadas. Portanto, se você for montar essa posição, stop no ponto de stop e ponto. E se você quiser aprender estruturas robustas como essa, variações onde você pode lucrar muito mais, correndo muito menos riscos, manejos para quando as posições vêm contra, eu convido você a conhecer o nosso curso Operações Estruturadas. O link está na descrição e você será muito bem-vindo. E aí, o que você achou da slide? Me conta nos comentários. Não esqueça de deixar aquele like, pois você ajuda demais o canal. No mais, excelentes trades, um grande abraço e até o próximo vídeo.